Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui para uma breve reflexão na madrugada ou independente do momento que você veja, que ela possa edificar a nossa fé. Hoje o versículo para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, irmãos. Aqui é Pedro pregando a uma nação que era obstinada e não tinham ainda reconhecido o Senhor Jesus. Eram os pescadores de homens a qual Jesus tinha formado e depois de subir ao céu. Sim, depois da sua ascensão ao céu, ele deixou Pedro na liderança da igreja e Pedro está pregando logo depois do derramar do Espírito Santo. Citando aqui uma passagem que está descrita em Joel capítulo 2, a partir do verso 28. Joel já tinha profetizado o derramar do Espírito Santo. E essa é a última parte que ele cita de Joel e nós aprendemos muito com esse versículo que eu gostaria de meditar com vocês, irmãos. Primeiro, devemos ter essa consciência dentro do nosso coração. E eu sei que para muitos isso dói, mas é importante que nós saibamos disso. Será todas as pessoas que serão salvas? Não. E Paulo fala isso para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo, porque é a verdade sobre Jesus Cristo que nos chama a atenção para salvá-lo e também, logicamente, o conhecimento da verdade liberta. Mas ele fala, todo aquele que invocar, todos invocam? Não, irmão, e eu quero me ater principalmente a esse verbo, invocar, que significa clamar. Clamar com sinceridade, clamar um socorro. Agora você já viu alguém clamar com socorro, irmão, em momentos que não estejam desesperados? Então muitas vezes Deus vai permitir que nós fiquemos desesperados. Muitas vezes Deus vai deixar que o inimigo tome conta da nossa casa, da nossa vida. Para quê, irmão? Para gerar o clamor. É através do clamor, um clamor sincero que nós invocamos. Porque, irmão, é a segunda coisa que eu aprendo com esse versículo. Somente o nome do Senhor salva. O nome do Senhor é Jesus. Somente Jesus salva. Então, não adianta, irmão, eu ir para a igreja, pedir ajuda para o pastor, e eu falo isso com todo amor aos muitos amigos pastores que eu tenho por aí, as pessoas que eu conheci, sabe, aos obreiros do Senhor Jesus, nada contra, e não estou pregando aqui, irmãos. Uma irmã disse aí, e isso é muito bem colocado, a igreja brasileira está doente, mas não é sobre isso a ministração. É sobre justamente o nome que salva, porque eu não tenho condição de salvar vocês, o seu pai e a sua mãe não tem condição de salvar nenhum de nós, o pastor não tem condição, o presidente não tem. E é só durante o momento de extrema dor que nós perceberemos isso. E muitas vezes Deus vai permitir. Eu encontrei hoje, quero dar um pequeno testemunho com uma mulher. Estava contando para ela sobre o meu testemunho e ela falou que tem passado por isso, que ela sente dó dela mesma de tomar aquela quantidade de remédios que ela estava tomando. E ela me ouviu falar, eu falei assim, ó, minha irmã, tem um remédio. Ela falou, como você conseguiu? Eu falei assim, Jesus Cristo. Eu falei assim, mas você precisa crer nele. Ela falou assim, mas eu creio, mas não como você. Tem uma imagem lá dentro. Eu falei assim, a imagem não diz quem ele é. E falo isso de maneira não querendo ser pejorativo com a senhora, porque eu não estou aqui numa briga religiosa. Eu estou aqui para te dizer que a mente que criou todo esse mundo, dá uma olhada para o seu redor, criou a gente, somos seres muito inteligentes, todo ser humano é muito inteligente, é dotado de inteligência, todo ser humano é dotado de criatividade, todo ser humano é dotado de perspicácia, ousadia, e logicamente a vida e uma vida de pecado vai roubando isso de nós. Uma vida de passos errados. Quando eu falo de pecado, de passos errados, irmãos, vão roubando isso de nós. Agora, a mente que criou tudo isso, você crê que ela está disponível a um relacionamento onde as orações são repetitivas e nós vamos ficar desperdiçando tempo com orações vazias? É todo aquele que invocar o nome do Senhor com sinceridade e com retidão, conhecendo a grandeza dele, sabendo que ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. E eu quero terminar aqui citando Jonas.
2:9, que diz que a salvação vem somente do Senhor. Então muitas vezes o Senhor vai permitir, mas é para nosso bem, para que gere clamor. E eu creio que essa mensagem vem de encontro a corações que precisam levantar um clamor dentro da sua casa sincero e reto, direcionado ao Mestre. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Talvez aqui, Pai, tem alguns que já tenham passado por experiência. Essa experiência do clamor revelador do Senhor, daquele que salva. Dá-nos um coração sincero para que nós possamos apontar com exatidão, Pai, aquilo que nós precisamos e o quanto necessitamos do Senhor, Pai. Necessitamos muito. Jesus, se atente a essas pessoas que precisem, mas que ainda têm dificuldade de clamar. Insista em bater na porta do coração delas até que elas atendam, Pai. Senhor, envia o Teu Espírito e o Espírito do clamor, como o Senhor prometeu nos últimos dias, para que a nação brasileira venha a ser despertada e para que possa ser levantada profetas, homens e mulheres, Pai, de todas as idades, de todos os tempos, velhos que terão visões, jovens que terão sonhos e sonhos reveladores, Pai, a lágrima que rega o sonho e que pode nos conduzir à salvação, sabendo que o Senhor já nos deu total condição de imaginar que podemos ir além e ao eterno. É o que nós te pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.